Bom dia, Riane. Bom dia. Bom dia, Rayane. Vamos esperar só mais um pouquinho para ver se entra mais alguém. E a gente já começa. Ainda falta a Suelen. Bom, vamos lá, então. Vou colocar o vídeo para apresentar. Eu acho que ainda está faltando a Suelen. Mas vamos ver. Professora, parece que tem uma aluna nova, não sei, Ah, é. não lembro o nome dela, não sei se ela está aqui. Não, essa parte de microbiologia, ela vai continuar na noite, ela é da noite. E daí ela só vem para a turma da manhã quando nas outras matérias. Na minha ela vai continuar na noite porque está acabando, né? Não compensa ela, porque ela tem que trocar. Lá ainda tem os grupos. Então, Ok, entendi. bom dia, Suelen. Bom dia, professora. A gente tinha parado nas vacinas, né? Isso.
nas vacinas de Covid. Então, agora a gente continua. Eu vou mostrar aqui a imunização passiva. Então, a gente já falou da imunização ativa, que é a vacina, de forma artificial. E de forma natural vai ser a doença. Agora, a imunização passiva. A imunização passiva é quando você consegue anticorpos prontos. Então, esses anticorpos prontos podem entrar em você por duas vias: a via natural e a artificial. Natural, dentro do corpo da mãe, pela placenta, pelo cordão umbilical. Esses branquinhos aqui, esses garfinhos branquinhos aqui, que são os anticorpos, tá? Então, tem aqui os vasos sanguíneos e os anticorpos passando da mãe para o filho. E o aleitamento materno, que é um jeito de passar anticorpos prontos e vivos para o bebê depois que ele já saiu da barriga, né? E o soro terapêutico, que é o artificial. Como é que é produzido esse soro? Eu acho que eu já comentei com vocês, mas é legal saber como funciona, como é produzido, tá? Então, vou repetir. Num animal de grande porte, tem muitos antígenos que não fazem mal para ele, a ponto dele morrer. Então, ele é sensibilizado, mas ele só vai produzir anticorpos. Às vezes tem alguns sintomas, mas só vai produzir anticorpos, ele não chega a morrer. Então, o que a gente faz? A gente inocula esse agente num animal grande, ou um cavalo, ou um boi, que normalmente são os animais que não vão ser atingidos por esse agente, por esse micro-organismo, que também vai estar morto, enfraquecido, ou vai ser só um pedacinho dele. E aí a gente inocula no cavalo ou no boi. Inoculando, o próprio sistema imunológico desse animal vai produzir anticorpos para lutar contra aquilo. E infesta, né, enche a corrente sanguínea de anticorpos. Então, a gente retira esse sangue, ele vai ter que ser fracionado, porque é só o plasma que a gente vai usar, as células sanguíneas do animal não vão ser usadas, então a gente tira só o plasma, que é a parte líquida do sangue, que é onde os anticorpos vão estar, e com esse plasma, a gente coloca num veículo qualquer e inocula, pode inocular no ser humano. Então, a gente forma o soro a partir do plasma do animal. Esses anticorpos estão prontos e vão lutar contra a doença num corpo do ser humano. Qual que é o grande problema? Eles não produzem as células de memória. Por quê? Porque esses anticorpos não são nossos. Para produzir a célula de memória, eu preciso que uma célula minha se identifique, produza anticorpos e se transforme numa célula de memória. Então, como isso não acontece, eu não vou ter célula de memória. Esse soro vai resolver? Vai, imediatamente, no mesmo período, só que ele não vai durar. Então, uma pessoa que é picada por uma cobra, ou é mordida por um animal com raiva, ele pode pegar de novo isso sempre, porque você aplica o soro remove esses antígenos da sua corrente sanguínea e é jogado fora. Esses anticorpos não ficam lá, tá? Então, alguns outros exemplos aqui, a gente tem o antiofídico, que são as toxinas, os venenos, né, de cobra e de escorpião também. A bactéria do tétano também é feito soro. Então, quando uma pessoa está com tétano, eu não sei se vocês viram figuras do tétano, é bem terrível quando uma pessoa está com tétano, ela tem muitas contrações musculares, né, involuntárias. Então, o jeito que ele fica, que a pessoa fica é muito ruim. Ela fica toda deformada. Então, você aplicando o soro imediatamente vai resolver. E da raiva, todo mundo sabe, um animal mordeu a pessoa, tem que correr para tomar o soro da raiva, para poder tirar aquela toxina de dentro da pessoa.
Tudo bem até aí, então? Esse quadro aqui, eu fiz um mapa mental com tudo que vocês precisam saber dessa parte de imunidade, quando a gente fala da imunidade adquirida e da imunidade inata. Então, o que a gente precisa saber? Aqui, é lógico, só estão as palavras-chave, como todo mapa mental, como a gente tem que fazer para estudar. E, primeira coisa, o que é imunidade? É o sistema do seu corpo que vai lutar contra qualquer agressor. Né? Então, você vai ter uma imunidade, um sistema no seu corpo que vai te proteger contra agressores. Mas que tipos de imunidade você pode ter? A inata e a adquirida. O que é imunidade inata? É a imunidade que você já nasce com ela. Então, são as barreiras físicas e as barreiras químicas. Quem quiser, vai colocando mais essas palavras, né, vai aumentando esse quadro, depois diminui de novo quando estiver estudando. Então, a imunidade inata é a imunidade que tem no seu próprio corpo, que nasce com você, por isso chama inata, e são as barreiras químicas e as físicas. Exemplo de barreira química e física, você tem que tentar lembrar. Não conseguiu, anota. Barreira física é o pelo, o muco, a pele. Barreira química, a lágrima, o ácido do estômago. Então, você tem barreiras inespecíficas que vão atuar sobre qualquer tipo de agressor. Aí passou por isso, esse agressor conseguiu passar pela imunidade inata, então ele vai provocar uma imunidade adquirida, que é a imunização. Como que a gente provoca uma imunização? Essa imunização, ela pode ser ativa ou passiva. Por quê? A gente pode provocar a produção de anticorpos na ativa, ou a gente provoca uma imunização através de anticorpos prontos. Então, a C aqui quer dizer anticorpos, tá? Quando a gente produz anticorpos, como que a gente faz para produzir anticorpos? Tem duas maneiras. A maneira natural, que é você pegando a doença. E quando você pega a doença, você produz anticorpos, esses anticorpos vão lutar contra a doença, e quando essa doença for embora, você continua com os anticorpos de memória. Ou de uma maneira artificial, quando você inocula uma vacina, então você vai inocular o micro-organismo, mas o micro-organismo morto, enfraquecido ou em pedacinhos, e essa vacina vai provocar a produção de anticorpos no seu corpo. Como você faz os anticorpos, você vai fazer célula de memória. Agora, a imunização passiva é quando você recebe anticorpos prontos. Então, essa imunização passiva vai ser uma imunização imediata. Ela não vai ter células de memória. E também tem duas formas de obter esses anticorpos prontos. A natural, que é só quando você é bebê, dentro da barriga pela placenta ou fora da barriga pelo leite. E a artificial, que é a única maneira de você ter uma imunização passiva fora do corpo, ou fora da infância, que é inoculado o soro. E o soro é produzido através de animais de grande porte. Então, mas como? Você pega os micro-organismos fracos, fracionados ou mortos, inocula no animal, esse animal produz anticorpos, você tira o sangue desse animal, separa o plasma você transforma em soro e fica ali, tem um tempo de validade, por isso não se faz muito, não tem um monte, tanto que às vezes, né, tem aqui, em Itu tem bastante escorpião, né, e quando a gente vai procurar, às vezes falta, dependendo da época, falta o soro de escorpião aqui, e aí a gente tem que pedir para Indaiatuba, pedir para Salto, ou levar o paciente até lá, o que for mais rápido, né? Porque tem
tem vários tipos de veneno que quanto mais o tempo passa, pode levar à morte mesmo, né? Tem um dos escorpiões aqui de Itu que é bem danado, que se não me engano é aquele marronzinho, que é o pior. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Bom, outra coisa que é epidêmica aqui é o carrapato estrela. Eu sei que não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, mas eu lembrei porque uma aluna comentou isso. Eu acho que foi na noite. E aí também é uma coisa que é epidêmica de Itu, da região de Itu, por conta das capivaras, né? Então precisa também ficar de olho nisso. É outro animalzinho aí que gera um problema grande. Bom, tudo bem então com imunidade e imunização? Vocês estão quietinhos? Eu acho que está tudo bem, né? Tudo certo. Qualquer dúvida, me perguntem. Bom, então a gente vai entrar na parte de imunodeficiências, que é um pouquinho mais complicado. Por quê? O que são imunodeficiências? É quando o ser humano, o paciente, então, no caso, ele vai ter a imunidade deficiente. Então, a gente está falando aqui que tem um monte de tipos de sistemas de proteção para o nosso organismo. O nosso próprio organismo tem um sistema próprio. A gente já aprendeu como fazer para induzir esse sistema a trabalhar, que é essa imunização. Então, a gente, além do sistema próprio que a gente ainda conseguiu, a ciência avançou e a gente conseguiu esse meio de induzir essa imunidade. Opa, tem alguém entrando. E quando a gente, mesmo passando da imunidade inata, passou a imunização, e ainda assim você não consegue ter uma imunidade eficiente, você então tem uma imunodeficiência, tá? Então, tem algumas doenças que são geradas por isso, por você não conseguir ter um sistema imunológico funcional, um sistema imunológico que dê conta dos problemas que um micro-organismo pode gerar. Então, essas pessoas que têm esse sistema imunológico mais sensível, menos eficiente, eles vão ter maior probabilidade de ter câncer, por exemplo. Porque lembra lá as células NK que iam lá e acabavam com as células cancerígenas? A gente tem essas células lutando o tempo todo por nós. Essas pessoas não vão ter. Então, o câncer surge mais fácil. Pode também gerar em problemas de desenvolvimento, quando você não consegue ativar linfócitos. Então, você não tem linfócitos suficientes para lutar contra esses micro-organismos que estão entrando na sua corrente sanguínea. Eles podem gerar um monte de problemas. Por exemplo, uma doença crônica no pulmão, né? E aí a criança tem desde pequenininho, então ele fica com a imunidade insuficiente. E também a disfunção desses mecanismos, tanto da inata, quer dizer, ele não tem condição sozinho de uma barreira química ou uma barreira física eficiente. É que ele não tem a pele? Não. A pele dele existe, só que ele não produz queratina suficiente, por exemplo. Ele não produz muco suficiente. Então, qualquer pó que entre no nariz dele já gera uma inflamação, uma alergia. Então, ele está com uma imunidade deficiente, tá? Ou a imunidade adquirida fica em disfunção, quer dizer, você não consegue ativar esse mecanismo de produção de anticorpos, mesmo vacina. Você dá a vacina, dá a primeira dose, não funciona, dá a segunda dose, não funciona, dá a terceira dose, não funciona. A pessoa não consegue produzir os anticorpos. Então, ela acaba sendo acarretada pela doença mesmo.
as doenças acabam acometendo ela muito mais fácil. Aqui a gente vai ter um cartaz, eu coloquei aqui o cartaz mesmo, porque tem os desenhos, acho que fica bem ilustrado para vocês, que são os 10 sinais de alerta para imunodeficiência primária. O que é imunodeficiência primária? É a deficiência do sistema imune que já nasce com a criança. Então, primária é a que vai aparecer quando ela é pequenininha. Então, você já tem que ficar de olho nas suas crianças, né, nos seus bebês, e orientar as mães para isso, para saber se existe. Porque se existir, tem tratamento, dá para a gente prevenir algumas coisas. Então, por exemplo, se tiver 4 ou mais otites no último ano, tem criança que tem dor de ouvido o tempo todo. O que é otite? Terminou com it, é uma infecção, lembra? Então, se é uma infecção, otite é do ouvido, é uma infecção de ouvido. Então, se ela tiver mais de 4 no último ano, é um sinal de alerta. Vamos pesquisar para ver se ela não está com deficiência nessa imunidade inata. E aí a gente tem que testar a adquirida, né? Vamos fazer. Existem meios de fazer vacinas específicas para a pessoa. Por exemplo, na alergia, tá? Então, 2 ou mais infecções dos seios paranasais graves, ou asma grave, e aí você consegue fazer vacinas contra aquela sinusite, uma vacina contra alergia específica para a criança, tá? Abscessos em órgãos ou abscessos cutâneos profundos e recorrentes. Você vê que tem uma ferida com pus, esse abscesso é aquela ferida com pus que aparece e aparece sempre na criança, não tem motivo. Por que aparece sempre aquilo na criança? Tem que pesquisar. 2 ou mais pneumonias no último ano. Isso também é bem perigoso, né? É muito perigosa. Então, teve 2, você já fica preocupado. Dificuldade para a criança ganhar peso, crescer. Você vê que a criança é menorzinha, ela é mais magrinha, parece ser desnutrida. Precisa saber o que está causando isso. Às vezes não é nada, absolutamente nada, a criança só é magrinha porque a família inteira é magrinha mesmo, é pequenininha porque a família inteira é assim, mas precisa ir atrás. Evento adverso da BCG, ou infecção por micobactéria. Então, quando você dá a vacina da BCG, tem um efeito exagerado, um efeito prolongado, um efeito que fez mal para o bebê. Tem que voltar no médico e tem que ver. Muitas aftas na boca o tempo todo, persistente. Essas aftas não saem dali. Melhora e volta, melhora e volta. Infecções fúngicas na mucosa ou na pele. Então, você tem uma candidíase que não passa também nessa criança, você usa um monte de pomada, sempre está limpando direitinho, e aquela candidíase fica voltando, também é um sinal. Necessidade de receber antibiótico endovenoso. Então, já tomou antibiótico oral, não funciona. Muda de antibiótico, não funciona. E aí tem que entrar no antibiótico endovenoso, que é direto na veia. Também é perigoso. 2 episódios de infecção de sistêmica grave. Então, por exemplo, teve septicemia, ou sepse, 2 vezes. Teve meningite 2 vezes. Osteoartrite 2 vezes. Isso tudo, por que 2 vezes? Porque você ter uma vez pode acontecer, mas acontecer de novo não era para acontecer de novo, por quê? Olha uma pergunta boa, né? Por quê? Porque se você teve uma vez, você já criou anticorpos. E esses anticorpos criaram memória. Então não era para você ter tido a mesma coisa, anticorpos te livraram daquilo, mas não memória. E se não criaram memória, a gente tem um defeito de imunidade. Por isso, 2 vezes, tá? Antecedentes familiares. Então, tem gente na família que tem problema de deficiência imunitária.
Então, você já tem que pesquisar, não espera, pesquisa para ver se está tudo bem. Hoje a gente tem, é lógico que é mais difícil, mas a gente tem exames até de DNA para descobrir se você tem alguma doença de imunidade. É bem mais caro, claro. Eu acho que uma pesquisa dessa deve custar por volta de 3, 4 mil reais. É muito mais caro, mas existe, tá? E vai ficar mais barata, com certeza. Isso, com o passar do tempo, vai ficando mais barata, né? Mais possível. Então, vamos falar um pouquinho dessa imunodeficiência congênita. O que é congênito? Tudo que é congênito, esse nome, então, se refere ao que você nasce. Então, congênito é quando você nasce com ela, tá? Então, pode ser defeito genético. Então, já vem no seu material genético uma deficiência na produção de anticorpos. Quer dizer, você não consegue produzir anticorpos suficiente. Ou você tem um problema na função fagocítica. O que é isso? Na fagocitose. Aquelas células que comem o micro-organismo não conseguem comer o micro-organismo. Então, ele fica solto. Ou aqui, que né, a gente acabou de falar do câncer, nas células NK, que são as células responsáveis por exterminar as células cancerígenas, né? Além dos defeitos genéticos, pode acontecer de só ser manifestado na primeira infância, essa imunodeficiência congênita. O que é isso, primeira infância? Vai ser aquele período da criança do primeiro ano até o quarto ano da escola. Então, dos 7 até, não, dos 6, né, até os 10, mais ou menos. Essa é a primeira infância, tá? Então, até os 10 anos manifestou qualquer coisa desses sintomas que eu falei agora, desses sinais ou dessas doenças que eu falei agora, pode ser que tenha. É diagnóstico isso? Não. É um sinal para você pesquisar, para você procurar, tá? Professora, Oi. o quão comum é essa imunodeficiência primária? É muito comum? Não, é pouco comum, mas eu não posso dizer que é rara. Eu não sei exatamente a porcentagem que atinge a população, mas é fácil você fazer essa análise assim. Você já ouviu falar de crianças com imunodeficiência primária? Existe alguém na sua família ou no seu trabalho que alguém já comentou sobre isso? Não, né? Não tem, é difícil. Alguém na sala tem? Já ouviu falar? Não, professora. Eu nunca ouvi também. Não. Então, assim, não posso dizer que é rara, porque uma coisa rara é quando acontece uma no país, sabe? Não chega nisso. É mais do que isso. Mas não é comum que todo mundo já ouviu falar alguma vez. Então, é uma coisa que acontece muito pouco, mas não chega a ser raro. É que nem esses nomes aqui, ó. Imunodeficiência variável comum, que é a CVID. Eu acho que isso a gente não ouve, eu vejo pelos próprios alunos mesmo, quando eu dou essa aula, eles não comentam, eu conheço um, não é assim. Então a gente percebe que não tem muito, é pouco, mas não é raro, tá? Ou a síndrome do hiper-IgM, também é um nome diferente, é um nome que vocês, não é um nome costumeiro, né? Então, não é raro, mas também não é tão difícil. E tem muito subdiagnóstico. Tem muita criança que passa por todos esses sinais aqui de alerta e a mãe não procura, né? Ou não tem tempo, ou acha que é normal e vai passando o tempo, e quando chega adulto, aí sim aumenta a porcentagem. Por quê? Porque não tratou, não sabia que existia, porque ninguém conversa sobre isso, ninguém fala muito. Então, é uma coisa assim, é um subdiagnóstico mesmo. Acaba que o médico, cada vez é um médico que vê a criança, então não está acompanhando desde pequenininho, não percebe esses sinais e acaba passando, tá?
E as imunodeficiências adquiridas. Essas são as secundárias, por quê? Porque você adquire. Então, as primárias você nasce com elas, e agora as secundárias. Agora, tenho certeza que vocês já ouviram falar em leucemia. Então, vocês percebem que a gente tem na secundária, então ele é muito mais frequente no sistema. Tá cortando muito sua explicação. Ou até... Tá, vou tentar colocar um fone, pera um pouquinho. Pronto. Melhorou, Paulo? É o Júnior, professor, assim, agora tá melhor. Tá. Vamos tentar assim. Então, é que minha internet também aqui não pega muito bem. Então, tô aqui. Vamos lá. Então, a gente tem a imunodeficiência, a primária e a secundária. A primária é a congênita, quer dizer, nasce com a pessoa, e essa adquirida, então, você adquire essa deficiência de imunidade. Nasceu na imunidade, mas você acaba produzindo isso. Então, você tem algumas coisas, algumas causas que levam à deficiência da sua imunidade e pode até destruir a sua imunidade. Por exemplo, um vírus. Então, o HIV vem, entra em você, se aloja nas células T, nos linfócitos T, e destrói sua imunidade. Então, isso é possível, é uma imunodeficiência adquirida. Daí vem o nome da AIDS, né? Então, quando você tem uma imunodeficiência adquirida, você não nasceu com esse problema. Foi um vírus que fez, que destruiu o seu sistema imunológico. Então, existem algumas causas que podem levar à imunodeficiência adquirida. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos, que é a leucemia e um linfoma. Esse linfoma é um câncer. E a leucemia também é tratada às vezes como um câncer, mas a leucemia ela pode ter excesso de glóbulos brancos ou, ao contrário, muito poucos glóbulos brancos. Lembra lá no começo que eu falava para vocês, tudo que fugir do equilíbrio, né, que for muito ou for pouco, que nem a serotonina, a gente falou dos hormônios, lá no endócrino, falando dos hormônios das emoções, tudo que for muito pouco ou for muito, vai desequilibrar o seu sistema, a sua homeostase. E a serotonina em exagero vai te levar à depressão, e a falta da serotonina também vai te levar à depressão. Então, é necessário sempre estar no equilíbrio. E é isso que acontece na imunidade
adquirida. Então, aqui, num lance normal, no sangue normal, você tem glóbulos vermelhos, plaquetas, esses roxinhos aqui, e alguns glóbulos brancos. Numa leucemia, você tem tudo isso de glóbulos brancos, tá? E pouca hemácia daí. Pode ter muito poucos glóbulos brancos também. Tá? Então, causas para imunodeficiência secundária. Infecções virais, que são as mais importantes. Existem vários vírus que podem transformar um linfócito, destruindo ele, ou como que um linfócito pode se tornar canceroso? Então a gente volta e pensa, o que é um câncer? Câncer é uma multiplicação de uma célula desembestada, né? Não foi isso que a gente falou? Então, o linfócito começa a se multiplicar enlouquecidamente. E, mas não ia ser bom ter um monte de célula de defesa? Não, porque esse linfócito ele já está infectado com o vírus, e além disso, tudo que é demais ou de então, não vai fazer bem. E ele vai se tornar canceroso. Quando a gente fala em canceroso, é por isso. Porque ele acaba se multiplicando enlouquecidamente. Agora, existem outras causas que podem trazer a imunodeficiência secundária, que é o quê? Doenças metabólicas, por exemplo, então, e crônicas. Por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, nós vamos falar dela daqui a pouco, que é um problema na tireoide. Então, você tem um problema e atinge seu metabolismo, ou ele vai acelerar, ou ele vai deixar ele difícil, devagar. As doenças linfoproliferativas. O que é isso? É quando se multiplica os linfócitos muito rapidamente, que é esse caso aqui dos linfócitos se transformarem em cancerosos. E aí transforma num linfoma, tá? Transplantes de órgãos sólidos. Então, um transplante pode levar a uma imunodeficiência secundária. Você pegar um órgão inteiro e transplantar. Nós vamos falar mais para frente também um pouquinho. Por que um transplante pode levar a isso? O seu corpo enlouquece porque ele reconhece que um órgão inteiro do sistema é agressor. Imagina o seu sistema imunológico que está acostumado a se defender de micro-organismos, agora vai ter que se defender de um órgão inteiro. Fica deficiente, porque ele vai em cima do transplante ali inteiro. Pode ser que ele rejeite esse transplante, né? Tem pessoas que acabam até morrendo. O transplante de medula óssea. A medula óssea não é a medula vertebral da coluna, a medula osso, daqueles ossos longos, como o fêmur. Que vira parte de dentro, porque essa pessoa tem leucemia, ela não está produzindo células de defesa. Dose. Eu preciso transferir pessoa para outra. Imagina tirar o meio, né, de dentro do osso para uma outra pessoa. Imagina a reação que isso não pode dar, né? E dá bastante. Algumas cirurgias e traumas pode também levar à imunodeficiência secundária, quer dizer, depois de uma cirurgia ou de um trauma muito grande, você ficar com seu sistema imune deficitário.
pode se tornar crônico ou não. Fármacos aqui são remédios. Tem vários remédios que, como um efeito colateral, diminui o seu sistema imunológico, baixa o seu sistema imunológico, altera seu sistema imunológico. Tá? A gente não lê muito esses efeitos, mas existem. Neoplasias são cânceres, então a gente está falando disso aqui. E também a má nutrição. As crianças, principalmente desnutridas, vão poder gerar doenças graves e crônicas de imunodeficiência. Então, a gente falava lá no comecinho que para ter um sistema imunológico forte, fortalecido, é necessário ter uma boa nutrição, certo? Então, o sistema imunológico de uma pessoa saudável, o que eu vou ter? Os leucócitos atacando invasores, que são os antígenos. Numa doença autoimune, o que vai acontecer? Os leucócitos não conseguem enxergar esses antígenos. Então, ele vai atacar as células normais, tanto as normais quanto as que têm antígeno, tá? E no tratamento com imunossupressores, que aí a doença autoimune, às vezes precisa então fazer o quê? Brecar esses linfócitos que estão comendo as próprias células, as células saudáveis. Quando você tem uma imunodeficiência, os seus linfócitos ficam meio enlouquecidos e eles começam a querer, os leucócitos e linfócitos começam a querer atacar as células saudáveis. E é aí que o seu corpo luta contra você mesmo. Então, o que a gente faz? Toma uma medicação que faz esses leucócitos pararem. Só que se eles pararem, eles também não vão atacar as células com antígenos, nem os micro-organismos. E isso vai fazer o quê? Você pode ficar doente. Então, a gente tem um problemão. As doenças autoimunes são muito graves por conta disso. A gente não consegue ter um controle sobre isso. As drogas que a gente conseguiu desenvolver, essas imunossupressoras, elas vão baixar a sua imunidade. Então, a doença autoimune faz você abrir as portas para outras doenças. E aí a gente vê o custo-benefício de novo. É melhor você tomar o imunossupressor e preservar suas células boas, mas aí você tem que ficar numa bolha, né? Porque se qualquer micro-organismo entrar, você fica doente. Ou é melhor você não tomar a droga e o seu próprio organismo exterminar o seu sistema. Então, pelo custo-benefício, eles vão ver se essa doença está muito grave, se os leucócitos estão atacando muitas células boas, células saudáveis, vai ser sim usado o imunossupressor. Então, essa droga vai ser usada no último caso. Que é o caso, por exemplo, de um corticoide. Uma coisa bem simples, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Tem uma injeção, se não me engano, para dor de garganta, dexametasona. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é um corticoide bem forte. E é indicado para quem tem problema, já está resistente a antibiótico. Então, vai tomar um imunossupressor para melhorar a inflamação, mas sabe-se que vai baixar a imunidade. Então, a pessoa que toma o imunossupressor, ela tem que ter cuidados redobrados, tá? Professora. Oi. Eu tô tomando esse corticoide aí, só que ele deu meio que uma reação, dormência na língua, e eu senti assim, perto do pulso, uma enervação. É normal, será? Você tá tomando para quê? Eu arranquei 2 sisos. Mas você tá tomando dexametasona porque arrancou 2 sisos? Sim, porque ele me passou ibuprofeno, não adiantou. Aí ele tinha passado minesulida também, não adiantou. Aí ele passou esse, que é mais forte, né? Muito mais.
Só que Mas tô faz tendo quanto tempo? reação. Então, para. 4 dias. Quanto tempo? 4 dias você arrancou? Ou que você tá É, tomando? 4 dias que eu arranquei e contando assim, dia inteiro, 3 dias que eu tô tomando. E você só tá tomando dexametasona? E a amoxicilina e o analgésico. Entendi. Eu não posso te medicar, Aham. mas você precisa então voltar lá, ou ir ao outro dentista, porque às vezes o mesmo dentista vai acabar prescrevendo a mesma coisa, ou vai falar o que o seu corpo emite, mostrando que aquela medicação está te fazendo mal, é melhor trocar. Então, você ou vai em outro dentista, ou vai nele mesmo, pedir para trocar essa medicação. O que tem que ser feito, quem que está falando? É a Paloma. Oi, Paloma. Então, o que tem que ser feito é o seguinte: você precisa tomar um antibiótico e um anti-inflamatório na hora certa, direitinho, e o anti-inflamatório, você não precisa tomar mais do que 3 dias. A ferida tá com pulso, você tá com infecção, alguma coisa assim? Não, não tá. Então, a dor é dor mesmo, tá doendo, é isso? É dor de arrancar, né? Você saiu o É. negócio da boca. A dor de siso, aí a Luísa também que não me deixa mentir. Dor de arrancar siso é assim mesmo. Não Dois vai, não ainda. vai passar. Não vai passar tão fácil. Vai melhorar, mas vai demorar uma semana, 10 dias para passar. Então, não fica querendo acabar com a dor e tomar qualquer coisa. Você pode tomar, por exemplo, como é que chama? De gota. Lisador, professora? Eu já vou lembrar. Isso, lisador. Você pode. O seu tá melhor, né, Luísa? Ah, tá, graças a Deus. Então, você pode tomar lisador, por exemplo, de 4 em 4 horas, sem problemas, Uhum. para tirar a dor. Se a dor for o problema, não precisa de dexametasona, tomar remédio assim por nada. Quando você precisar realmente, ele não vai ter tanto efeito. Então, mas está super inflamado, está inchado e não sei o quê, é tudo reação normal do corpo. Então, você pode tomar um analgésico. Agora, se tiver com pus e a amoxicilina não está fazendo efeito, você pode tomar uma azitromicina, que é um outro antibiótico, que pode ser que faça um efeito melhor. Pode ser que a amoxicilina que não está funcionando. Entendeu? Entendi. Então, eu estou te falando um monte de coisa aqui de remédio, mas eu acho que é importante você ir lá e mudar isso. Esses sintomas que você está tendo aí não é legal. A língua está adormecendo, não é legal. Precisa ver isso e mudar a medicação. E outra, não coloca nenhuma compressa quente, tá? Uhum, Se só pra você for fazer a pôr gelada. compressa, põe fria. Isso, só gelado para não infeccionar. Então tá sem pulso. Tá sem pulso. Só tá avermelhado, que é o normal, né? Só que na hora que você falou Uhum. aí que ele abaixa a imunidade, eu falei, pronto, eu já tenho imunidade baixa. Imagina abaixar mais ainda. Não dá certo. Então, não dá certo. Não toma mais então, mas vai lá e pede então um outro antibiótico. Se você tomar uma azitromicina de 8 em 8, certinho, tá? O antibiótico tem que ser tomado na hora certa, pelo menos 7 dias. E o anti-inflamatório, você pode tomar até um Cataflam, um Voltaren. Isso só por 3 dias. Eu acho que você já tomou anti-inflamatório demais. Com essa dexametasona aí, já funcionou. Agora o negócio é analgésico e o antibiótico, tá? Tá O bom, antibiótico não obrigada. pode parar, não, porque até essa ferida cicatrizar melhor, precisa continuar, Tá tá? bom, obrigada, professora. Bom, vai lá. Nada. Câncer. Quando a célula cancerosa se fixa ao tecido, ela se torna vascularizada e se desenvolve um tumor rapidamente.
que acontece com a célula cancerosa? Por que ela precisa se tornar vascularizada? Porque ela está se multiplicando, não está? Ela precisa ter nutrição, suprimento, ela precisa ter nutrição, tanto de oxigênio quanto de nutrientes mesmo, para poder se multiplicar. E se multiplicar enlouquecidamente, que é muito mais rápido do que uma célula normal, tá? E essas células tumorais, então, elas podem diminuir a efetividade do sistema imune. Como assim? Aquelas células que a gente, aqui tem alguns nomes diferentes, eu pus aqui de propósito para vocês ouvirem falar disso, não vou usar esse nome na prova, mas eu queria que vocês ouvissem falar disso para não assustar quando vocês realmente ouvirem. Então, reduz a efetividade das células citotóxicas e induz a apoptose. O que é isso? O que significa isso? Então, quando as células tumorais, as células de um câncer, baixa a sua imunidade, suprime seu sistema imune, o que ela está fazendo? Quando a gente fala, abaixou a imunidade, quem tem câncer tem baixa imunidade. É porque essas células tumorais, elas vão lá e fazem as células T, que são essas células citotóxicas, que são um tipo de linfócito, fazem elas perderem efetividade. Quer dizer, a função que elas tinham, elas não conseguem desempenhar. Nessa vascularização que a célula cancerosa consegue, ela ataca esses linfócitos desse tipo e acaba induzindo a apoptose. O que é isso? A célula se automatar, ela se mata. Em vez de ela matar a outra, ela usa a substância que ela tinha lá, que podia matar a célula invasora, e ela usa nela mesma. Então, Professora, resumindo. Oi. então a pessoa que tem a metástase, ela tem porque não tem mais célula de defesa no corpo? Ou não tem nada a ver? Tem a ver, mas nem sempre é só isso. A metástase é quando o seu corpo não conseguiu mesmo lutar contra aquele câncer, então essas células que tentam lutar contra o câncer já não conseguiram acontecer, só que a metástase é mudar de lugar. Então, um câncer que está num determinado órgão, ele consegue sair dali pela corrente sanguínea, atingir um outro espaço e se fixar em um outro espaço qualquer, e aí eu falo espaço porque pode não ser em um órgão, né? Pode ser num lugar mesmo, e começar a se multiplicar ali muito rápido. Então, ela já gruda em algum lugar, já consegue se vascularizar e consegue produzir mais células. E vai formando tumor em vários lugares. Então, quando tem uma metástase, já passou dessa imunidade baixa. Então, não é porque teve a imunidade baixa, é porque esse câncer é meio agressivo, e aí tem várias causas. E também não tem nenhuma. Desculpa te dar essa resposta, mas o câncer, quando a gente fala que a causa é multifatorial, é porque realmente a ciência ainda não determinou a causa efetiva. Quando a gente fala que a causa é predisposição genética mais meio ambiente, é porque a gente não sabe a causa efetiva. A gente sabe que quem fuma, quem bebe, aumenta a chance de ter uma metástase. Quem fuma, quem bebe, quem tem predisposição, aumenta mais ainda. Quem fuma, quem bebe, tem predisposição e é mais gordo, aumenta mais ainda. Então, a gente vai vendo que existem então a possibilidade da metástase, mas a causa, falar que é o sistema imune baixo, a gente não pode falar. Mas que já passou Professora, por isso, sim. É daí que entra Oi. o sistema linfático, o caminho da linfa? Você fala de conduzir a célula cancerígena? Isso, para dar metástase. Isso, é aí que entra. Então, essas células cancerígenas vão viajar pela linfa e vão para o corpo inteiro, porque os vasos linfáticos estão no corpo inteiro, né? E aí, numa dessa, ele para em algum lugar
gosta de um lugar, ninguém sabe por quê, e ali se desenvolve. Então, alguém que tem... Aí, hoje, olha só e aí, já que vocês estão perguntando, hoje, um primo meu tem um laboratório de material genético, desses testes e tudo. E ele já falou que existe meios de identificar um câncer que é predisposição para outro tipo de câncer. Por exemplo, tem câncer de mama que você acha o gene que deu aquela predisposição para aquele câncer de mama e que é o mesmo para câncer de cólon, quer dizer, do intestino. Então, quem teve câncer de mama, com aquele gene, tá? E aí depende da pessoa, não estou falando que todo mundo que teve câncer de mama vai ter de intestino, não. Mas aquele gene é predisposição para os dois tipos. Então, essa pessoa consegue perceber que o que ela tem que ficar de olho, além, passou o câncer de mama, conseguiu vencer, ela vai ter que ficar de olho no intestino, porque o próximo lugar a ser atacado é o intestino. Então, hoje a gente já consegue, através de exames de material genético, descobrir até quais são os lugares que esse câncer pode atacar. Mas são exames caros, mas existem já. Dá para definir isso, saber quantos % você pode ter um câncer. Que nem a Angelina Jolie, não sei se todo mundo aqui é da época que ela teve a predisposição determinada, porque a mãe morreu de câncer de mama, a tia morreu de câncer de mama, a avó parece que morreu de câncer de mama. Ela foi lá, fez o exame de DNA, descobriu que tem aquele gene e que era, acho que 90% ou 80% de chance dela ter. Ela foi lá e tirou os 2 seios e substituiu por implante. E aí teve um monte de gente contra, foi o maior rebuliço, e teve alguns a favor também. Porque se ela já sabe que a chance dela ter esse câncer é muito grande e ela pode morrer disso, ela foi lá e fez uma cirurgia preventiva. Então isso já está acontecendo para quem, né, tem condições de fazer esses testes, já está bem adiantado, tá? Então, aqui tem um esqueminha para entender como que funciona. Então, a gente tem células normais num tecido, acontece a divisão celular, e quando acontece a divisão celular, tem a duplicação do material genético, e aí, uma célula mutada, então, nessa célula, aconteceu uma mutação, uma alteração no material genético. E elas estão no tecido, tá? Essa aqui continua se multiplicando normal, e essa aqui também. Só que essa aqui é uma mutação. E ela começa a se dividir de maneira desordenada. Você vê que as outras células estavam tudo arrumadinha, né? Ela começa a se dividir enlouquecidamente. E aí ela origina o tumor de células mutadas geneticamente. Tá? Então o material genético dela, nessa hora da divisão, acabou indo para esse gene aí, que tem essa predisposição, acaba se sobressaindo. E se ele faz isso em uma célula, vem a célula NK correndo e mata essa. Vem a célula NK correndo, mata essa, mas não dá conta de todas. Então, numa pessoa que tem câncer, ela não deu conta. E aí ela criou-se esse carocinho aqui no seio. Aí a pessoa vai lá, demora para ver isso. Uma dessas células passam para o linfonodo axilar, e do linfonodo axilar acaba correndo pelo corpo. E aí ela percebe o câncer de mama, mas não percebe que já está em outro lugar. E começa toda uma luta, né? Um monte de exame para descobrir se passou para algum lugar ou não, tirar esses linfonodos correndo para saber qual foi infectado, e consegue lutar contra, mas essa predisposição genética está lá numa célula do intestino. E se uma célula de lá começa a se multiplicar errado, vai formar lá. Então, o foco vai para essa célula. Quando se faz o exame, né? Quando não se faz o exame, aí fica mais difícil de procurar, só vai saber quando tiver mesmo.
Tudo bem? A gente vai falar de hipersensibilidade, que é a alergia, tá? E a gente tem 4 tipos de alergia. Hipersensibilidade é um tipo de imunodeficiência. Por quê? Quando a gente está com o nosso sistema imune legal, a gente não tem a alergia. A resposta alérgica é muito baixa, porque é só um espirro, uma coceira. Mas quem tem, por exemplo, e aí desculpa que eu já falou em espirro, espirrei. Quem tem alergia, por exemplo, a rinite, é uma alergia que não passa, dá coceira na garganta, dá coceira no nariz, o olho fica vermelho, e aquilo, então é uma hipersensibilidade, você tem uma reação muito maior do que deveria. Então você tem uma resposta antigênica, uma resposta daquele antígeno, uma resposta para aquele antígeno maior que o normal, tá? E aí vira essa hipersensibilidade. Então a gente vai ter 4 tipos principais: as anafiláticas, as citotóxicas, as imunocomplexos e as mediadas por células. São 4 tipos de hipersensibilidade. Nós vamos falar de cada uma. Tipo 1. Então, a gente tem a tipo 1 ou anafilática. Se vocês procurarem no Google por hipersensibilidade tipo 1 ou alergia tipo 1, é essa que vai aparecer lá, tá? Ela tem esse nome, é classificada como tipo 1, anafilática. E a anafilática é essa que dá em menos de 30 minutos. É aquela da garganta, que incha a garganta e pode levar à morte. Então, quando a anafilática for sistêmica, no corpo inteiro, vai dar o choque anafilático, a dificuldade de respirar e pode te levar a óbito. E é muito rápido, tá? Em menos de 30 minutos você já começa a sentir os sinais e os sintomas. Você vê isso. E tem as localizadas, que são as urticárias, que é picada de pernilongo, por exemplo, né? Você leva uma picada, a picada vai ficando grande, né? E vai coçando, e vai ficando tudo vermelho em volta. Tem gente que fica bem pequenininha ali, coça um pouquinho e passa. Tem gente que fica enorme, né? Então, você vai medindo a sensibilidade dessa pessoa pela reação que teve. E qual que é o anticorpo que se forma aqui? Quando esse antígeno entrou na pessoa, se forma um anticorpo que chama IgE, tá? E vai haver a liberação de histamina. Então, toda vez que você tiver uma alergia que é rápida, então você teve um contato com pó, é imediato, você começa a espirrar, começa a ter olho vermelho, começa a coçar tudo. Ou uma picada de uma formiga, né? Às vezes você não tem alergia com pernilongo, mas tem com a formiga. Às vezes não é com a formiga, mas é com, sei lá, pulga. Por quê? Porque o seu corpo, e cada corpo vai reagir de uma forma. Vai reagir àquela toxina, aquele antígeno de uma forma. Então, a partir do momento que esse antígeno é inoculado em você, ou pelo nariz, se você respire um pó, ou inoculado um veneninho da formiga na sua pele, você libera essa histamina. Essa histamina que faz inchar, que faz coçar, é que te avisa que você está tendo alergia. E para isso que serve, por exemplo, o Loratadine, como é que chama? Esqueci o nome daquele que dá para criança também. Um xarope grande. Para alergia. Então, você toma esses antihistamínicos, Dramin, você toma antihistamínico para dormir, para melhorar a alergia. E tem antihistamínico que provoca sono. Então, tem gente que toma antihistamínico e acaba dormindo. Hoje, esse Lomed não provoca sono, é um dos que estão saindo mais, porque as pessoas que têm alergia, às vezes, precisam tomar durante o dia, né? E aí não pode dormir.
Mas normalmente o anti-histamínico, ele provoca sono. Agora que as drogas estão vindo sem provocar sono. O Histamin né, Então, professor? temos aqui... Oi? O Histamin. Histamine? Isso. Histamin. É Histamin, né? Isso também é. É um Histamin. É um antialérgico também. E é para esse tipo. E dá sono. Então, esse dá sono, esse outro que eu não lembro o nome, começa com A. Ai, meu Deus. Não consigo lembrar. Eu tenho ele até aqui. Deixa eu ver se está aqui. Não. Tá lá no meu quarto. Ele não dá sono. Tem um que eu tenho aqui. O Loratadine não dá sono. Tem vários tipos de antihistamínico, que é tudo antialérgico, tá? E tem esses mais antigos que dão sono e os mais novos estão sem dar sono, que é bom, né? Para criança, às vezes, à noite, é legal dar até um soninho, porque senão eles não conseguem dormir mesmo, fica espirrando a noite inteira. Mas para trabalhar, para adulto que tem rinite, que trabalha em lugar fechado, que precisa, agora com esse tempinho que tá meio frio, precisa tomar, tem que ser esses que não dão sono, tá? Aqui são algumas formas de choque anafilático. Então, esse inchaço aqui, ó, é a histamina que provoca. Inchaço nos olhos, na boca, na língua, ó. Na pele, esse monte de mancha na pele. São todos sinais e é muito rápido que isso acontece. Então, quando começa a inchar demais alguma coisa aí, corre para o médico, porque você tem que tomar um antihistamínico o mais rápido possível, porque se inchar a sua garganta, fecha a traqueia. Se fechar a traqueia, o que acontece com você? Morre. Por quê? Por quê? Não consegue respirar? Isso, não entra ar. Então é simples, é físico isso, assim, de espaço mesmo. Como incha a garganta, vai fechar a traqueia, fechando a traqueia, não passa ar. Não passou ar, você não respira, você morre. E isso é dentro de meia hora. Então, começou a inchar, corre. Corre e vai tomar o antihistamínico rapidinho, tá? Então, o choque anafilático vai dar inchaço na boca, nos olhos e no nariz, dificuldade de respirar com chiado, dor abdominal, náusea, vômito, sensação de bola na garganta, aumento dos batimentos cardíacos. Alguém sabe por que dá aumento dos batimentos cardíacos? Não? Toda vez que você tem um antígeno no seu corpo, o que seu corpo quer fazer? Pôr para fora. E agora, vocês sabem por que aumenta o batimento cardíaco? Porque aumenta o ritmo de alguns sistemas? Isso, se aumenta o ritmo de alguns sistemas, porque eu preciso pôr para fora. Então, se eu aumentar o ritmo da minha circulação, eu aumento a filtração de sangue e eu faço mais xixi. E se eu fizer mais xixi, eu vou pôr para fora esse antígeno mais rápido. Então, o nosso corpo aumenta os batimentos cardíacos para empurrar esse antígeno o mais rápido possível para fora. Muito bem. Tipo 2, a citotóxica. Essa citotóxica é aquela da eritroblastose fetal. Nós vamos ver isso mais no técnico, porque a gente vai falar mais das diferenças do tipo sanguíneos. Mas já adiantando, o que vai acontecer é que é produzido dois tipos de anticorpos, o IgG e o IgM, e eles vão quebrar, eles vão lisar, eles vão explodir as células-alvo. E nesse caso são as hemácias. Por quê? Porque a mãe, ela é negativa. E o filho vem positivo. Esse filho positivo, o sangue dele, tem o fator RH. E aí, quando a gente estudar os fatores do sangue, vai ser mais fácil. Mas como ele tem o fator RH e a mãe não tem, a mãe cria anticorpos contra o fator RH. Só que o fator RH está no sangue do filho. Então, o que ela faz? Ela começa a quebrar as hemácias do próprio filho. Os anticorpos da mãe reconhecem o filho como um antígeno. E aí, ela quer... o corpo da mãe quer se livrar do filho, então começa a quebrar as hemácias. Quebrando as hemácias do filho, o que acontece? O filho morre e acaba sendo abortado.
Mas calma, não precisam ficar nervosos. O que acontece? Hoje em dia não acontece mais isso. A Toma eritroblastose e alguma tal, coisa, não toma, professora? então, tá zerada. Porque todo mundo faz pré-natal. Antigamente você tinha muito filho no quintal, né? Na casa da parteira, ninguém fazia pré-natal, ia no chute mesmo, não tinha ultrassom. Hoje já não tem isso. Quando você faz o pré-natal, você já faz o seu tipo sanguíneo. Quem não sabe, já fez. E quando faz o tipo sanguíneo, vê que a mãe é negativa e o pai é positivo, fala, aqui não vai dar problema. Então já toma uma vacina que vai impedir que esses anticorpos da mãe cheguem no filho, tá? Não é que não faz, porque você pode até depois do parto tomar esses anticorpos, tomar essa vacina, porque na primeira vez a mãe não consegue abortar o filho por quantidade de anticorpos, é pouca. A maior parte não aborta. Só que vai ficar sensibilizado, ela vai criar memória. Então, um segundo filho, quando vier positivo, aí ela fica abortando, e é aqueles abortos naturais que a mãe nem percebe, só consegue ter um filho e não sabe que é por causa disso. Mas isso é muito difícil acontecer hoje, por causa do pré-natal. Então, quando faz a Oi. Desculpe cortar, mas eu preciso perguntar. A gestante, tipo assim, ela tá resfriada. Como a criança é ligada a ela, a criança fica resfriada também ou não? Boa pergunta. Esses vírus que estão na corrente sanguínea da mãe vão para o feto, sim, se o sistema imune da mãe não for suficiente para impedir isso. Antes de chegar lá no feto, o sistema imune da mãe vai combater com todas as forças. E normalmente não chega, mas pode chegar? Pode. Pode sim. E aí pode gerar doenças mais graves no feto, né? Porque o feto não tem sistema imune. Então, se a mãe não conseguiu combater antes de chegar no feto vai dar problema. Pode acontecer? Pode. Eu não posso. Na biologia, a gente não pode dizer que nunca, né? Mas não é comum, porque normalmente a mãe consegue lutar contra esse vírus antes de chegar lá, tá? É tudo pela mãe. São os anticorpos da mãe, sempre, que vão lutar. O feto não tem sistema imune, não dá para ele produzir anticorpos. Então é a mãe que tem que lutar. Então isso não acontece mais, isso existe, poderia acontecer, e acontece em zona rural, onde não se sabe o tipo sanguíneo, isso pode acontecer, tá? Mas aqui na cidade, muito difícil, porque todo mundo sabe o tipo sanguíneo, e aí é só tomar a vacininha lá, que a gente já conseguiu desenvolver super bem, tanto no final da primeira gestação, quanto na segunda gestação, às vezes precisa de um reforço, o médico já fala, toma de novo, é uma vacininha tranquila, só para desativar esses anticorpos que já estão prontos ali e vão querer lutar contra o feto. Bom, mas pode acontecer? Pode. E se acontecer? Oi. Essa injeção ela é específica para esse anticorpo que quer expulsar o bebê ou ela vai agir em tudo? Não, é específica para isso. É só para esse anticorpo que está lutando contra o fator RH. Ela é específica, não vai lutar contra mais nada. Entendi. Para esse fator RH, porque quando a mãe percebe o fator RH, ela percebe como antígeno. Então, por ela ser negativa, ela vai perceber a presença do fator RH como um antígeno. E aí ela vai lutar contra. Então, hoje a gente consegue contornar isso muito fácil. E essas vacininhas aí são dadas super tranquila, não acontece mais nada disso, mas e se acontecer? O que é que vai acontecer? Na primeira gravidez, normalmente não vai dar nada. Na segunda gravidez, se não houver aborto natural, o bebê pode se desenvolver e se descobrir depois que o bebê já começou a se desenvolver, pode até acontecer uma transfusão
de sangue total do feto dentro da barriga. Olha que incrível, né? Eles conseguem fazer uma transfusão total no feto dentro da barriga. E às vezes, aí o bebê nasce, tem que fazer uma transfusão na mãe também. Porque senão os anticorpos da mãe continuam lutando ali contra esse sangue que foi misturado, porque o sangue do feto vai ser misturado com o da mãe, né? E aí ela começa a ter problema imunológico. Então, acabam tendo que fazer uma transfusão nos dois, no bebê e na mãe, tá? Mas existe meios, então, quer dizer, é uma atitude extrema, mas existe meios hoje de não haver o aborto mais por conta dessa doença, tá? Então, existe um jeito. Tipo 3. A tipo 3 eu acho que é uma das mais complicadas, que é a imunocomplexos. O que é isso? Ela leva de 3 a 8 horas para aparecer. São complexos antígeno-anticorpo. Então, por isso que chama imunocomplexos, tá? O anticorpo se liga ao antígeno e se deposita no órgão. Então, ele não vai embora. O anticorpo, ele não pega o antígeno, destrói e manda para o xixi e pronto, e leva embora. Não, ele vira um complexo. Ele vira uma unidade. Ele se liga e fica lá. E fica lá e depositada no órgão. E aí começa a criar inflamação. Por quê? O seu corpo continua achando que aquilo é um antígeno, mas é um antígeno colado no anticorpo. Então precisa levar isso embora. Então seu corpo cria o quê? Qual é a primeira reação? Inflamação. E essa inflamação vai aumentando. E aí causa muita dor, né? Então é um meio muito, são doenças muito agressivas. E o anticorpo chama IgG aqui. Coloquei o nome da imunoglobulina só para ilustrar também, não precisa decorar isso. Mas a artrite reumatoide, por exemplo, é uma tipo 3, uma hipersensibilidade tipo 3. Acontece um complexo desse, antígeno-anticorpo, o seu corpo, ele não reconhece essa articulação, alguma parte dessas articulações, e ele acaba acreditando que aquilo é um antígeno. Então, ele produz anticorpos que vão se ligar nessa articulação e vão formar esses caroços aqui, dando origem a lesões inflamatórias. E vai perdendo mobilidade, né? A artrite reumatoide é bem doída e bem complicada, porque vai entortando a mão e tal. E tem o lúpus também. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas o lúpus tem essa marca de borboleta aqui. Eles têm até um símbolo de borboleta por conta dessa marca vermelha que fica no nariz. Então, a autoimunidade é uma resposta imune contra antígenos próprios. O que é antígenos próprios? O seu corpo reconhece alguma parte do seu próprio corpo como antígeno. E aí ele começa a lutar contra o próprio corpo. Então ele reconhece o próprio como estranho, tá? Então tem alguns exemplos disso. A tireoide de Hashimoto, o diabetes juvenil, a cirrose, a artrite reumatoide e o lúpus eritematoso sistêmico. Eritematoso quer dizer vermelho. Sistêmico é porque é no corpo inteiro. Tá? Nós vimos ontem com a professora Priscila. Ah, que bom. Então, ótimo, melhor ainda. Fatores desencadeantes, o que pode gerar essas doenças? Infecções, hormônios, remédios, radiação, estresse, dieta, predisposição genética, cigarros e pílulas anticoncepcionais, tá? A artrite reumatoide, então aqui tem uma evolução da artrite reumatoide, né, como que acaba as juntas, então as articulações vão grudar,
vai diminuindo esse espaço da articulação sinovial, que é aquela articulação supermóvel, que tem líquido sinovial, cria-se uma inflamação aqui no meio, e essa inflamação vai acabar produzindo uma resposta que esse osso vai crescer e se unir ao outro osso. E aí perde o movimento, porque você não tem mais articulação aqui, tá bom? O lúpus, então, atinge órgãos vitais, tem alguns sintomas, que é essa mancha vermelha, a dor nas articulações, anemia, mas se você for ver, né, anemia, mancha na pele, dor articular, não muda muita coisa. Por que lúpus? Podia ser outras coisas, né? Por isso que precisa investigar e sempre saber se tem alguém na família também, se é predisposição. E acredita-se que fatores ambientais possam levar ao lúpus. Por exemplo, os raios UV, então sol, e as pílulas anticoncepcionais, tá? Paulo, vocês viram todas essas doenças com ela? É o Júnior, professora. Ai, toda hora eu falo. Não tem problema, viu? Nós vimos lúpus e anemia. Ah, tá. Tá bom. Então, a tireoidite de Hashimoto. Qual é a diferença da tireoidite de Hashimoto com a tireoide, com o problema da tireoide crônico, né? Que é a hiper ou hipotireoidite. É que a de Hashimoto é uma autoimune. Então, o que acontece na autoimune? As nossas células do sistema autoimune começam a desconhecer a tireoide. E aí começa a consumir as células de tireoide. E ali na tireoide ela começa a aumentar e começa a produzir menos T3 e T4. E se ela produz menos T3 e T4, vai acontecer um monte de sintomas, né? Então ela fica como se fosse um hipotireoidismo. Só que não é hipo, é de Hashimoto porque é autoimune. O seu corpo não reconhece mais sua tireoide. Tá? Então a gente precisa brecar essa coisa, porque se continuar, você sem tireoide não vive. Porque sem o T3 e o T4, seu metabolismo vai pro saco, certo? Então resseca a pele, fadiga, dá depressão, dá ganho de peso, porque você vai ficando mais devagar, sonolento, você não consegue mais pensar direito. E dá o bócio também, às vezes, que é esse aumento aqui no tamanho da tireoide, mais por conta da inflamação. Dá mais em mulher do que em homem. A psoríase. A psoríase, ela é causada por estresse. Então, se a pessoa começar a ficar desequilibrada emocionalmente, vão aparecer essas manchas e vão ser pequenininhas ou aumentar dependendo da pessoa, dependendo da reação dessa pessoa. São reações à epiderme e à derme, então há um ataque, principalmente nas regiões articulares, no couro cabeludo. Tem pessoas que no couro cabeludo é bem ruim, porque fica bastante, né, fica caindo aquelas pelinhas ali na pessoa, e as pessoas olham, né, meio assim estranho para isso não é contagioso, isso é uma doença autoimune, então a pessoa que tem, o próprio organismo dela está atacando ela, ele não vai atacar outras pessoas. E ao contrário do lúpus, o sol é muito bom. Quando as pessoas, e ninguém sabe por que também, o lúpus piora com o sol e a psoríase melhora com o sol. Então quem tem psoríase tem que sair no sol, tem que tomar sol, que isso melhora. A minha prima tem, professora, psoríase. Aí ela tem que tomar muito sol direto. Ela tem na barriga, nos braços, na perna, no corpo todo. É bem triste, né? Porque é uma coisa que aparece e as pessoas ficam chateadas, né? De sair assim na rua e as pessoas que não conhecem, não sabem que essa doença existe, ficam com medo de colocar a mão onde a pessoa pôs, né? E aí fica uma situação bem complicada. Eu acho bem chato isso. Então, quanto mais a gente também orientar que isso não é uma doença contagiosa, né? Que tá tudo bem.
e que a pessoa já está estressada, você ainda vai deixar ela mais estressada? Então, é legal a gente orientar e mostrar que isso é normal. Normal, assim, né? É uma reação do corpo dela. O ideal é que ela cure o que leva, os gatilhos que levam a ela ter desequilíbrio emocional. O que hoje em dia é quase impossível, né? É difícil a gente ter um controle assim. Então, bom, sintomas da doença celíaca. O que é doença celíaca, então? A pessoa com doença celíaca, ela vai ter assim, ó. Olha a mucosa do intestino delgado dessa pessoa. O normal é aquelas micro vilosidades, lembra? A micro em cima da micro, né? Um monte de vilosidades para absorver os nutrientes. A mucosa de uma pessoa com doença celíaca é assim, reta, sem microvilosidade. Imagine essa pessoa, então, os movimentos peristálticos que acontecem aqui, como são diferentes, né? Como é irritado essa mucosa. Então, essa pessoa vai ter náusea, vai ter sensação de vômito, dor nas articulações também. Então, inchaço e flatulência. Por quê que ela vai ser inchada, ter o intestino inchado e ter muitos gases? Porque não consegue, a digestão dela está muito prejudicada, né? Ela tem cãibra no estômago. Imagine uma cãibra no estômago. É muito complicado, tá? E a doença celíaca, voltando então no início, é uma doença autoimune. É o corpo dela fazendo isso com ela mesma. E aí, nessa situação, tomar um imunossupressor ou não, né? Seria uma saída? Você baixar a sua imunidade, mas ter um conforto, né? Custo-benefício, tem que pensar nisso. E a tipo 4. A tipo 4 é a mediada por células. O que quer dizer isso? Essa tipo 4 vai aparecer os primeiros sinais de 24 a 48 horas. Então é bem depois, é um dia depois de você ter contato com o antígeno. E aí se torna mais perigoso, né? Você tem que ficar de olho. Como é que você vai saber que você teve um contato com o antígeno? Se só aparece depois, 2 dias depois. Eu acho que o sinal que demora para aparecer é mais perigoso do que o que aparece logo, porque o que aparece logo você sabe do que veio. Essa você não sabe. Então, quando é rejeição de tecido transplantado, tudo bem, você está no hospital. Já porque o médico sabe que essa reação pode dar depois de 48 horas. Então, você vai continuar internado no hospital e esperar para ver se vai ter a reação ou não. Se o seu corpo vai querer expulsar aquele órgão ou não. E se quiser expulsar aquele órgão, a gente vai ter que fazer alguma coisa para você sobreviver sem ele, até ter outro, né? O que é super complicado. Quando uma pessoa começa a ter rejeição num órgão transplantado, pode ser que o sistema imune dela não aceite nenhum outro. E dermatite de contato? Por exemplo, brinco de latão, para quem usa brinco, anel, né, que às vezes tem gente que tem alergia à prata, fica tudo pintado o dedo. O meu tem que ser aço forjado, professora, senão fica tudo verde, pescoço, parte de dedo. Então, alergia, é dermatite de contato. E não é na hora, você põe, experimenta, acha bonito, legal, comprou, levou. Dali um dia começa a ficar colorida a sua mão, né? Começa a ficar verde. Aí você começa a perceber que alguma coisa está errada. E quando você tira, sai, normal, não acontece nada. Mas quando você põe, fica. Ou incha, dá uma reação alérgica na orelha, no furinho da orelha pode acontecer isso, dá uma inflamação, né? E aí engoli meu terceiro furo aqui dessa orelha, eu não consegui manter ele, nunca. Eu furei e minha orelha engoliu o brinco. Aí tirei, pus linha, pus tudo para tentar manter. E não teve jeito.
Ele engolia o que quer que seja, ela inchava de um jeito que engolia o que eu colocasse ali. Não teve jeito, eu tive que tirar e cicatrizou. É tipo assim, aquela parte do meu corpo não queria ter um furo, acabou. E não adiantava. O brinco também, eu não posso usar qualquer um. Se eu boto qualquer coisa, eu ponho, eu posso pôr até mesmo um dia. Já começa a coçar e tudo. Aí eu tenho que tirar, porque dá reação. Oi. Aquela bola que forma no ouvido, acho que é queloide, né? É isso daí? Não. Queloide já é uma forma de cicatrização. Então, quando... É granuloma, né? Também tem, que é mais comum. Então, o granuloma é uma forma de inflamação. Se você aperta assim, ele é mais molinho. O queloide, ele é mais durinho. Por quê? O queloide é formado por células com muita queratina, células fibrosas, células que estão desordenadas. Então, ela vai estar bem durinha ali, ela é fibrosa. O granuloma, ela já é mais molinha, porque tem líquido em volta. Então, mas é uma bolinha também, tá? E é uma reação. O queloide já está cicatrizado. Então, quando o queloide não some. Quem tem queloide vai ter que fazer uma cirurgia para tirar. O seu próprio organismo não consegue tirar o queloide. Então, é um problema de cicatrização. Agora, o granuloma, ele pode ser encapsulado, por exemplo, e virar um cistinho, ficar lá para sempre, mas virar um cistinho, ou o seu próprio organismo pode dar conta de tirar ele, tá? Pode reabsorver. Então, aqui a gente tem algumas dermatites de contato, graves, lógico, eu coloquei as mais graves para a gente poder enxergar. Então, uma aqui de brinco que não é tão grave, uma aqui numa sandalinha que a moça colocou, né, ficou bem feio. Essa aqui também é de pé, de algum sapato, meia que ela colocou. Essa da mão, então, encostou em alguma coisa. Então, isso é dermatite de contato. Pode levar até 48 horas para aparecer. E os dos transplantes que eu acho até mais interessante. Isso aqui é de uma universidade, eu achei legal essa divisão aqui que eles fizeram dos tipos de rejeição. Então, você vai ter um tipo de rejeição hiperaguda, que é uma rejeição extremamente rápida. Algumas horas depois da cirurgia, o seu corpo fecha as artérias. Então, oclusão das artérias do enxerto. Quando você faz um transplante, você precisa ligar as veias, né, e as artérias, os vasos sanguíneos. Você tem que fazer essa religação ali, porque esse transplante vai precisar de nutrição, vai precisar de oxigênio, vai precisar de nutrientes para sobreviver, para ficar vivo. Então, você faz a ligação. Algumas horas depois, nesse tipo de rejeição, o seu corpo vai lá e fecha essa artéria. Olha como é uma reação assim, eu não quero nada de outra pessoa dentro do corpo, né? O seu corpo fala isso, e vai lá e fecha as artérias, e mata o órgão transplantado. A aguda pode ser de dias a semanas após o transplante. Então, você vai ter essa rejeição do tipo 4, que a gente está falando, mediada por células, depois de 2 dias, a mais, é que começa a aparecer. E a crônica é quando muitos meses depois, anos depois do transplante, é que aparece uma doença vascular no enxerto. Então, os vasos do enxerto começam a ter problemas mais anos depois. E aí a gente chama de crônica. Isso é só uma classificação de tempo, né? Professora. Oi. Nós estava tendo uma aula sobre isso, eu perguntei, né? Acho que eu perguntei alguma coisa e uma colega perguntou sobre rejeição de órgão, né? Se eles rejeitando poderia ser usado de outra pessoa. Eu aproveitei para ler um artigo sobre isso e mesmo que o corpo aceite o órgão, a pessoa tem que tomar uma medicação pro resto da vida, né? Por quê? Porque existe possibilidade do corpo rejeitar. Você viu essa crônica aí? É uma rejeição
depois de anos. Então você não sabe se vai ser rejeitado ou não um transplante. Nunca você vai saber. Então você toma essa medicação prevenindo uma rejeição mesmo depois de muitos anos. É lógico que não é a mesma medicação que você vai tomar para sempre. Então assim, você acabou de fazer a cirurgia, fez o transplante, você vai tomar imunossupressores fortes para o seu corpo se acostumar com aquele transplante. Ele acostumou, tá tudo legal, não aconteceu nada, não teve hiperaguda, não teve aguda, não teve, passou 2 dias, passou uma semana, passou 10 dias transplantado, tá ok? Você vai tomar um imunossupressor, mas é um imunossupressor bem mais tranquilo, né? Menos agressivo, para você prevenir essa rejeição tardia, tá? Então tem que tomar sim. É triste, mas tem que tomar. Mas é melhor. Olha aqui um transplante de face, por exemplo. Esse menino, ele deu um tiro na boca. Ele tentou suicídio. E na hora que ele foi dar o tiro, ele se arrependeu, né? Ele mesmo fala isso. E ele puxou a arma para frente, então pegou no rosto dele. E ele não morreu. E ele fez um transplante de face. Que em 2018, eu acompanhei até primeiro transplante de face que aconteceu, foi agora, faz pouco tempo, e é incrível, né, transplantar um rosto, é bem incrível. Então tem esse que eu acho que foi um dos resultados, assim, super bons, ficou maravilhoso o resultado dele, e tem outros também, eu não coloquei os outros aqui, mas é bem incrível, procura transplantados de face no Google, tem uns muito legais. Meu Deus, não tá funcionando. Não acredito. Isso aqui é um GIF de um transplante de pulmão. E eu coloquei aqui que era para funcionar. E o do coração também, porque é muito lindo. Onde o pulmão e o coração ficam para o transplante. E ele funciona e incha, né? E ele se expande, volta, e esse plástico fazendo o papel aqui da membrana, da pleura, é muito bonito. E essa máquina é muito incrível de segurar, né, o órgão para transplante em condições, em temperatura, e todas as condições estéreis, né? É muito legal. Também não sei por que não está funcionando aqui. E o coração também é lindo, ele bate bem rápido, também tem uma máquina que fica segurando durante a cirurgia para poder fazer o transplante. Que pena que não está funcionando o GIF. Não sei se é a internet ou é a apresentação mesmo, no PowerPoint ele aparece. Bom, é isso, gente. Em relação às doenças autoimunes, em relação à imunidade, é isso que eu tinha para falar para vocês. Na aula que vem, a gente faz uma revisão, vocês estudem então, vejam se tem dúvida de qualquer matéria, e a dúvida que vocês tiverem, vocês tragam. Se vocês não tiverem dúvida, a gente vai ter um texto sobre micro-organismos e limpeza, asepsia, antissepsia, degermação, essas coisas todas para ver, tá? E aí depois a última aula, a sexta que vem, né, que vai ser a prova, tá bom? É isso então, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Professora. Oi. Lá vem eu. A senhora acha que essas doenças autoimunes pode ter a ver com aquela injeção que as mães tomam para evitar o aborto? Pode ter alguma ligação? Qual injeção? Essa que a senhora estava comentando, quando a mãe acho que é negativa, o pai é positivo. Não. Essa injeção, que é um tipo de vacina, todo mundo já chama de vacina, mesmo não sendo uma vacina, todo mundo chama. Mas essa injeção é super tranquila, super segura, não leva a uma doença autoimune, não. Essa pode ficar tranquila. É mais perigoso o anticoncepcional oral do que essa injeção, com certeza. Essa injeção é super
tranquila mesmo, não tem perigo. Entendi. E a artrite reumatoide, ela tem cura? Tem como retroceder? Não sei. Muito triste, não tem. O que você pode fazer também as doenças autoimunes, nenhuma tem cura. O que você pode fazer é retardar os sintomas. Então, melhorar a situação para não sentir tanta dor, para diminuir o inchaço, para isso mesmo. É muito complicado porque não tem uma cura, não tem algum remédio que você tome que você pode falar, eu estou curado. Não, a doença autoimune é crônica, é para sempre. Então, ela apareceu num certo momento da sua vida, ela pode ir embora, como o lúpus, por exemplo, tem algumas que podem ir embora, mas ela tá lá, sabe? Ela só não tá mostrando sintomas, mas ela tá lá. Então, você não pode, o lúpus, você não pode nunca mais tomar sol, porque se você tomar sol, pode dizer que ela volte? Pode. A artrite já é diferente, a artrite não tem volta. Ela começou, você pode diminuir o inchaço, pode diminuir a dor, pode atrasar a progressão dela, mas voltar a ser o que era antes não volta. Entendi. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Eu tô no WhatsApp. Quem quiser me chamar, me chamem. Se não, a gente se vê terça-feira, tá bom? Bom fim de semana. Obrigada pela aula, professora. Bom fim de semana para a senhora. Bom fim de semana para todos. Obrigado, até terça-feira. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Obrigada. Bom dia, bom dia. Bom dia e bom fim de semana para todos. Obrigado. Obrigada, até mais.